esportiva de todo o Brasil rasgou elogios ao Flamengo após o Mengão vencer o Bragantino de virada por 2-1. Esse é o Mengão que a galera gosta. E surpreendeu a todos. O Arrascaeta, se não fez uma partida brilhante... São muitos anos, não sei se são 20, falaram 29 anos sem vencer aqui. E tem o que está jogando o Léo Pereira. E uma virada, perdendo por 1-0, virar para 2-1, é isso que interessa no jogo de hoje. Deitou e rolou no time do Bragantino. Que vitória gigantesca do Flamengo. E o jogador Saúl é o novo reforço do Flamengo. ¿Cómo te sientes? Es tu primera vez en Brasil, ¿no? Sí, es mi primera vez aquí en Brasil, muy contento, muy emocionado. Y bueno, tengo la suerte de estar aquí con Flamengo. O Flamengo demite José Luiz Runco do departamento médico após a polêmica com De La Cruz. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta quinta-feira. Chega mais, nação, uma ótima quinta-feira para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo que venceu o Bragantino de virada, meus amigos. Uma vitória importantíssima do Flamengo e a imprensa esportiva de todo o Brasil repercutiu essa vitória do Flamengo. Tem informações importantes aí sobre os novos reforços do Flamengo. A gente vai analisar tudo isso aqui, mas faz o seguinte, chega aqui daquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo. E já coloca nos comentários de qual cidade você está acompanhando nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, no Acre, no Amapá, no Amazonas, Brasília, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, coloca o seu estado, a sua cidade para a gente saber aonde tem torcedor do Mengão dando aquela moral no nosso canal e também compartilhe o vídeo aí no seu grupo do WhatsApp. Deixa os créditos aqui ao canal do João Guilherme, ao canal da ESPN Brasil, ao canal do Pilhado, link na descrição como créditos. Vamos juntos analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desta quinta-feira. Quem comemora esse resultado, o empate do Cruzeiro, são os rubro-negros, que conseguiram, aleluia, uma vitória em Bragança Paulista. Normalmente o Flamengo ou empata ou perde, desde 2020 não vencia lá. E a gente vai vendo os melhores momentos do jogo. O primeiro gol sai nos 14 segundos de jogo, algo assim, né? Ou 9 segundos do segundo tempo. 8 para 9 segundos. É isso aí, foi muito rápido. Numa jogada ensaiada, inteligente do Bragantino. Um dos mais bonitos do campeonato, diria, viu? A gente vai ver já já. E o Pedro saindo jogando, Elton. Mas o Flamengo vence com o gol do Wesley, que pode estar a caminho da Roma. Pedro e Arrascaeta juntos, porque a gente imaginava, olha, o Pedro pode ter oportunidades, se fala muito dessa questão dos dois juntos não serem jogadores que pressionam, que recompõem rapidamente. O Felipe Luiz apostou nos dois. Por quê? Porque o Bragantino é um time que tem essa característica de transições rápidas, né? Um time muito vertical. Então, a intenção de Felipe Luiz... Essa é a defesaça do Rossi, né? E uma linda cobrança. Tá jogando demais o John, hein? A questão é fazer o golaço, né? Abre parênteses. Porque acabou sendo uma belíssima jogada, muito bem trabalhada. A gente tem visto o PSG, né, cobrar o tiro inicial e jogar a bola para a lateral para fazer pressão lá na frente. O Bragantino quis sair com a bola mesmo e acabou fazendo esse belíssimo gol. Uma desatenção da defesa também. Sim, mas voltando ao Flamengo, né? Gol do Lucas Barbosa, vamos registrar. O Léo Pereira empata de cabeça e depois o Wesley completa e fecha a vitória do Flamengo. Voltando ao Flamengo, essa questão do Bragantino ser um time vertical, a intenção do Felipe Luiz era ter um jogador para desacelerar o jogo e uma referência para segurar os zagueiros do Bragantino, para o Bragantino não subir suas linhas de marcação, né? E o Pedro, ele sabe preocupar a defesa adversária. Funcionou até determinado momento, porque o Flamengo depois entrou na trocação, né? E acabou levando o primeiro gol como levou, mas depois, primeiro, né? Nessa bola parada, o Arrascaeta com a mão, né? Acabou colocando ali pro Léo Pereira fazer o gol de empate. Aí o Flamengo voltou pro jogo, passou a ser um time que respirava um pouco mais, né, dentro da partida, não entrou nessa trocação louca que o Bragantino gosta muito e sabe fazer muito bem, e conseguiu uma virada, olha, uma vitória importante. É bem verdade que o Bragantino não fez um bom jogo contra o Vitória, acabou perdendo fora de casa, né? Acabou sendo um resultado para o Bragantino, nas pretensões ali de brigar por G4, um resultado ruim. Então precisava jogar melhor contra o Flamengo. E aí, olha como o Flamengo
faz isso muito bem. Transição rápida, mas com troca de passes também, não é, Edu? E isso acabou sendo fundamental também para vencer o Bragantino fora de casa. O Wesley, que tem sido aí um cara, né, de possibilidade de sair do Flamengo, né, de negociação para o futebol europeu, acabou decidindo o jogo para o rubro-negro. O Felipe Luiz elogiou demais o Wesley, cria da base, que ouviu muita crítica antes de brilhar, chegar à seleção brasileira. E como disse o Felipe Luiz, né, até poder escolher para onde vai. É bem possível que ele vá para Roma, tanto que o Flamengo já tenta trazer alguém, fala-se em Emerson Royal. Vamos aguardar os acontecimentos, o Flamengo pode perder mais um jogador. Como eu falei, é muito difícil o Flamengo vencer em Bragança Paulista, desde que virou essa era Red Bull, o Flamengo não havia vencido, ó. Eram 3 empates e 2 derrotas contra o Red Bull Bragantino. Finalmente, então, a primeira vitória veio nesta quarta-feira. O Flamengo, depois de vencer o Fla-Flu, teve o Pedro jogando e me parece que é importante o Pedro sair jogando, Elton, para dizer, página virada, né? O Felipe Luiz apostou nele no final do jogo contra o Fluminense, ele acabou marcando gol, hoje saiu jogando. Quer dizer, ele se esforçou um pouco mais, o Felipe Luiz deu espaço e tentar acabar com essa crise aí, né? Daqui a pouco a gente vai falar do José Luiz Runco, demitido nesta quarta-feira. Bom, o Pedro não vai pressionar como pressiona o Plata, até o Bruno Henrique, né? Os jogadores, o Alacian, mas é um jogador que tem melhorou fisicamente, né? Principalmente essa questão de intensidade para marcar a saída de bola adversária, mas ele, nesse contexto de jogo, enfrentando um adversário que gosta de subir linha de marcação, que gosta de sair com seus zagueiros, você ter um cara que preocupa essa primeira linha defensiva é importante também. Então acho que nesse sentido o Felipe Luiz acertou, porque ele tem um cara com essa característica no elenco e usou ele muito bem. É claro que faltou também finalizar mais, faltou a bola chegar um pouco mais. O Arrascaeta, muito bem marcado. O Bragantino é um time de muita... perde, pressiona muito rápido. É um time que tem essa qualidade, tanto que é um time muito jovem, foi talhado para isso. É um time muito leve, né? Até os volantes conseguem fazer essa área muito rápido. E o Flamengo precisava desacelerar esse jogo. Então você ter uma referência e ter o Arrascaeta, você tinha metade do caminho, né, nesse sentido, com a bola. Sem aquela preocupação dos dois voltarem, dos dois ajudarem na marcação, de entrar nesse jogo frenético do Bragantino. Tanto que o gol na saída de bola é com o Flamengo todo postado, né? Não era nem um Flamengo, com a saída de bola ali, cobrança de início de segundo tempo. O Bragantino trabalha muito bem essa bola com muita velocidade. Mas talvez fique a lição, o Flamengo não pode estar tão adiantado na saída de jogo, né? Mas muito mais méritos do Bragantino, né? Eu acho que surpreendeu a todos. Não sei se vai fazer isso novamente, porque é uma jogada que pode ficar agora marcada, mas foi muito bem executada. Mas foi um Flamengo que teve um bom poder de reação, né? Com seus principais jogadores. O Arrascaeta, se não fez uma partida brilhante, foi importante na assistência do primeiro gol, inclusive, né? Colocando na cabeça do Léo Pereira. Tio Léo Ortiz ali poderia ter uma lei do ex, inclusive. Mas é um Flamengo que conseguiu se adaptar ao jogo, né? E vencer um adversário difícil, como você falou, né? Desde 2020, ano do título brasileiro do Flamengo, com o Rogério Ceni, acabou vencendo a partida de novo, né? Depois de praticamente 5 anos. Bom, com isso, 2 derrotas seguidas do Bragantino, estaciona ali com 27 pontos, segue na 4ª colocação, mas foi ultrapassado pelo Palmeiras, de quem a gente vai falar já já. O Flamengo chega a 33, portanto a 1 ponto só do líder Cruzeiro, com um jogo a menos. Vamos ouvir o técnico Felipe Luiz, vice-líder do Campeonato Brasileiro. São muitos anos, não sei, são 29 anos sem vencer aqui. Eu particularmente joguei aqui alguns anos e não tinha tido esse gostinho da vitória. Então foi uma vitória muito difícil, até mesmo porque é um time muito bem treinado, um time que pressiona muito bem, que se defende muito bem, que não te deixa espaços, um time que sofre pouco no campeonato. E vimos isso nas análises, um time que sofre muito pouco, muito pelo que eu falei antes do jogo, pelo Seabra, pelo grande trabalho do treinador que tem, além dos jogadores.
E isso nos dá muita força para sair daqui com essa vitória, com esses 3 pontos e com uma atuação aonde eu até agora não tinha visto nenhum time fazer aqui dentro do estádio deles. Sim, com certeza. Como você falou, muito tempo que a gente não conseguiu uma vitória aqui. Esse grupo é a primeira, assim que feliz por isso. A gente começou o jogo tomando um gol no início do segundo tempo, que não pode acontecer, mas mantivemos a calma, a frieza para tentar virar o jogo, que é o mais importante, a força desse elenco, todo mundo se doando para que isso aconteça. Sabemos o quanto era difícil jogar aqui, quanto tempo fazia que a gente não conseguia vencer aqui, até estava brincando que tiveram que me trazer para o Flamengo para a gente poder conseguir essa vitória. Mas muito feliz por quebrar esse tabu, vamos dizer assim, e principalmente por nos manter na parte de cima, nos manter próximo do hoje líder Cruzeiro, mas a gente sabe que a gente tem um jogo a menos e que pode ultrapassar. E muito importante, acho que, lógico que essas coisas a gente vê, a gente escuta o que vem acontecendo, principalmente na mídia, mas a gente se blinda muito para todos os jogos, o grupo é muito, muito fechado e muito focado no que a gente tem que fazer dentro de campo e consegue separar bem o que vem acontecendo. Lógico que a gente não fica feliz pelas palavras que foram usadas, ainda mais falando de um companheiro nosso e um cara que batalha tanto para estar dentro de campo e nos ajudando. Mas, como eu disse, a gente usa isso também como motivação, brigar pelo nosso companheiro, sabe o quanto o Nico vai ficar feliz por essa vitória hoje e o quanto a gente vai apoiar ele durante a semana para que ele possa se recuperar e estar de volta junto com a gente. Bom, e a informação importante, nesta quarta-feira o Flamengo decidiu pela demissão do técnico José Luiz Junco, depois daquela mensagem em que ele se refere a um aposentado de la Cruz, né, em que ele praticamente acaba com a carreira, dizendo que ele não tem condições de jogo. Então, a diretoria, o presidente Ibape, decidiu pelo desligamento, não tinha clima para continuar. Quando vazou a notícia, eu falei, não tem como segurar o José Luiz Junco, que não trabalhava diretamente com os jogadores, né, mas tinha uma importância ali no departamento médico. A gente viu o Felipe Luiz falando, os jogadores também. Em Bragança, o Flamengo não vencia há 29 anos. Então é muito tempo. Desde 96, gol com o Bebeto fazendo 1-0 em Bragança, né? E aí, então, desde 2020 que o Flamengo não vencia o Bragantino em todos os cenários. Qualquer lugar. Repito, hein, o que está jogando o Léo Pereira, rapaz, e ele admitiu ali uma falha, né? Muito legal. Pois é uma demonstração de grandeza do Léo Pereira, que merece, pelo que ele vem jogando, ter aí o status de melhor jogador em campo, porque ele decidiu o jogo ali naquele gol de empate que foi fundamental para o Flamengo arrancar para a virada, hein, Bocage? No lance do gol, eu achei até que ele saiu para deixar o atacante do Bragantino em condição irregular. Mas aí no momento o lateral esquerdo era o Varela e o Léo Ortiz ficaram. Mas ele agora assume então que ele não deveria ter se antecipado. Se ele fica na marcação, certamente bloquearia ali, fecharia aquele setor, o atacante entrou exatamente no espaço deixado por ele. Se recompôs, fez uma belíssima partida e foi premiado com gol, compensou sem dúvida alguma a falha. É interessante a gente lembrar que no último jogo o melhor em campo foi o Léo Ortiz. E hoje o melhor em campo é o Léo Pereira. A gente fala isso há muito tempo, né? Muito tempo. Ainda tem o Danilo, que tá machucado, mas já volta. Que trio de zaga, né? Que opções o Luiz tem. Ainda tem o João Vitor. Tem o João Vitor, ainda tem o Cleiton. Grande garoto. E aliás, falando em garoto, hoje que entrou numa roubada, o Everton Araújo, né? Muito bem. Uma excelente partida do menino Everton Araújo. E o Arrascaeta, né, cara? Ele sempre aparece, ele pode estar discreto no jogo. No final, me chamou muita atenção a postura do Arrascaeta. Ele virou um volante dando carrinho para tudo quanto é lado e cortando a bola, né, não, Diego? Foi impressionante. Aí vem o uruguaio, né? Vem aquela raça charrua. Exatamente, a garra charrua. E ele foi, você falou, perfeito. Ele foi em 2 lances, não foi um só por acaso. Ele estava ali presente, mesmo, até chamou a atenção, né? Quem foi? O Arrascaeta de novo. Quem foi? Foi o Arrascaeta. Isso mostra a entrega do time, né, o comprometimento do time. Hoje foi uma partida realmente emblemática, João e Bocage, porque, volto a dizer, não é fácil ganhar lá, muito menos de virada, e fazer uma virada em um tempo apenas, né? E depois de um gol que a gente tomou, que é um gol que assusta. Então o Flamengo tem muitos méritos, com todos os desfalques que tinha hoje, conseguiu
vencer e vencer de virada, e criou muito, né? Vale lembrar que em alguns momentos o Cleiton salvou o time ali, teria sido até mais fácil. No primeiro tempo poderia ter feito 1-0, não conseguiu, mas o empate não estava tão errado porque foi o jogo. No segundo tempo, sim, fez justiça com a pressão que fez, o empate e a virada, e o mais legal de tudo, com o gol do Wesley. E olha só, nação, jogador Saul, ele chegou no Flamengo, ele deu uma pequena entrevista para Flamengo TV, falando aí sobre a oportunidade que ele está tendo de vestir a camisa do Flamengo. Companheiro do Felipe Luiz no Atlético de Madrid, o Saul falou sobre a expectativa que ele tem de vestir a camisa do Flamengo. ¿Cómo te sientes? Es tu primera vez en Brasil, ¿no? Sí, mi primera vez aquí en Brasil, muy contento, muy emocionado y bueno, tengo la suerte de estar aquí con Flamengo, que al final lo que más conozco de Flamengo es por Felipe Luis, no solamente porque ahora esté de entrenador, sino que cuando estaba en el Atlético de Madrid y él ya tenía pensado marchar aquí a jugar con Flamengo, siempre me hablaba del equipo y sobre todo de sus fans. Teníamos una buena relación, a pesar de la distancia siempre le escribía, me alegraba siempre de sus éxitos, ahora luego en el Mundial de Clubs igual, y he seguido siempre sus pasos de entrenador también. Y hoy que pueda ser mi entrenador, pues me gusta mucho porque él me conoce, yo le conozco a él y sé lo que me va a pedir, ¿no? Y creo que eso es muy bueno para poder yo rendir mucho a mi nivel. Conozco a varios compañeros del equipo, sobre todo, por ejemplo, Jorginho, coincidí con él en el Chelsea, y Felipe en el Atlético de Madrid, ¿no? Los demás siempre han sido rivales, pero con muchas ganas y ilusión de empezar a entrenar y conocer a mis compañeros. ¿Qué te pareció el centro de entrenamiento? ¿Le gustó? Sí, claro, me encantó, igual que el club, ¿no? Al final se nota en todos los detalles que el club es un club gigante, muy grande, y al final se ven estos detalles en que tienes un gimnasio, tienes las mejores herramientas y con estas herramientas poder sacar el mejor rendimiento a los jugadores. ¿Es muy distinto de Atlético o de Sevilla? De Atlético sí, Atlético de Madrid es un club más humilde a la hora de tener este tipo de herramientas, pero es verdad que está ahora creciendo y lo está haciendo ahora. Sevilla es parecido, a pesar de todo es parecido, tiene muy buenas instalaciones, con sus habitaciones, con todo la verdad, porque son nuevas, acaban de... Pero no se puede comparar mucho, si se tuviese que comparar serían más con las del Chelsea. ¿Y has estado con jugadores hoy? ¿Ya los conocías? No. Algunos sí, otros no. Sí, ¿Quién conocías? Pues Danilo y Alessandro son los dos que conocía de enfrentarme a ellos, y los demás están jugando porque el equipo ha viajado. Sí, claro. De la Cruz, Plata estaba oyendo una música. ¿Te pareció familiar? Puede ser. Hoy había reggaetón por aquí, sí. ¿Reggaetón le gusta? Sí, está bien, sí, me gusta. ¿Tu expectativa por la ciudad? Buenas. Al final la gente es muy calurosa, muy caliente, me gusta que sea cercana. Esta mañana he salido a dar un paseo con la familia por la playa, vas viendo a gente siempre haciendo deporte, saludable. Espero, la verdad, poder acomodarme aquí y vivir muy a gusto aquí con mi familia. ¿Ya te pidieron fotos en la calle? No. Sí. ¿Sí? ¿Muchas o no? No, muchas no. A esa hora, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, no había mucha gente. Claro, pero había gente. como 3 días. Pero sí, te reconocen. La verdad que Flamengo es el club más grande. Veas por la calle y iban todos con la camiseta de Flamengo, iban con una blanca, luego con la de otros años. He visto una también de la selección española, pero no he visto outra camiseta que não seja de Flamengo. Agora voltando a falar da vitória do Flamengo em cima do Red Bull Bragantino, o Piriado e o Renato Maurício Prado falaram aí sobre a vitória do Mengão em cima do Bragantino, que fez o Flamengo quebrar um tabu de quase 30 anos sem vencer o Red Bull Bragantino jogando fora de casa. O que interessava pro Flamengo hoje era vencer o confronto direto contra o Red Bull Bragantino. Flamengo era o vice-líder do Campeonato Brasileiro, Red Bull terceiro colocado. Flamengo jogando fora de casa. Não costuma ter bons resultados fora de casa contra o Red Bull Bragantino. E uma virada, perdendo por 1-0, virar para 2-1, é isso que interessa no jogo de hoje. Algumas pessoas vão dizer, mas não foi uma atuação maravilhosa do Flamengo. Não foi. Mas o que importa hoje é vencer esse confronto direto e é saber que o Flamengo tem 1 ponto a menos que o Cruzeiro, que é o líder do campeonato. E tem um jogo a menos. Então, excelente resultado do Flamengo. Foi um Flamengo competitivo e que fez uma coisa que não está acostumando fazer, tá? Nos últimos jogos. Aproveitar as chances que tem. Um Flamengo eficiente. E na boa, tá ali pertinho da liderança, tá ali a 1 ponto do Cruzeiro, que é o líder e que tem um jogo a mais que o Flamengo. Então, excelente resultado. Lembrando, hein? Red Bull Bragantino é muito forte dentro de casa. Então, excelente resultado do Flamengo, que não tenha muito papinho de, não jogou bem, o Flamengo tá devendo em atuação. Ganhou, fora de casa, de time que tá no topo da tabela, é isso que interessa. Esse é o Mengão que a galera gosta. Deitou e rolou
no time do Bragantino. Jogando bem, né? Tomou um gol de bobeira. Mas o placar foi mentiroso, 2-1 foi mentiroso. O Flamengo foi muito melhor, né? Tocando a bola, fazendo o time do Bragantino toda hora lá para trás, espremendo o time do Bragantino. Agora, o detalhe importante, o primeiro tempo, o Everton Araújo um pouco mais plantado, Jorginho como segundo homem, Arrascaeta e Luiz Araújo. Estava bem. Pedro, que é ponto de referência, e Bruno Henrique. Então, problema, né? São problemas diferentes. O Pedro é ponto de referência, vai ficar aí, né? Para ele tocar a bola para ele. Ele faz a jogada dele, de goleador, né? Ou escora para a galera que vem chegando. Qual é a galera que está chegando? É Arrascaeta, é Luiz Araújo, é Jorginho, essa galera que vem chegando. Por quê? Porque o Everton Araújo está um pouco mais atrás. Aí é o detalhe importante. E os laterais, né? O Varela, por exemplo. Varela vai, mas não é com aquela certeza, né? De fazer a jogada certa, de puxar o Arrascaeta e puxar o Bruno Henrique. Bruno Henrique não é ponto de referência. Pedro é. Bruno Henrique não. Bruno Henrique precisa de espaço. Então ele tem a meia aqui, com a Arrascaeta um pouco mais atrás, acionando ele aqui para ele entrar, e pela ponta esquerda, para arrancar pela lateral e entrar na diagonal para receber o lançamento ou a metida de bola do Arrascaeta ou do Jorginho. Porque Luiz Araújo está do outro lado, né? Puxando o Wesley. O Wesley vai. Então, o Wesley chegando, Luiz Araújo encostava qualquer homem de meio do campo aqui. Mas, mesmo assim, não estava precisando. Porque o Wesley e o Luiz Araújo deram conta desse pedaço de campo. Então aqui não tinha problema. O problema era exatamente do outro lado, por causa do apoio fraco, entre aspas, fraco do Varela. Então, resultado, o time do Flamengo mandava no campo, tocava a bola, chegava. Agora, os goleiros no primeiro tempo não tiveram muita coisa. Teve aqui 3 minutos, o Mosqueira chutou e o Rossi defendeu. 13 minutos, o Arrascaeta chutou e o Cleiton defendeu. Bolas normais, né? 39, a mesma coisa, Arrascaeta, e de falta o John deu um chutão e o Rossi defendeu. Sem muita complicação. Então era mais briga de meio de campo, acerto de posição, toque de bola, apertando o time do Flamengo, apertando o time do Bragantino, não deixando sair, né? Só com chutão. Tinha os dois zagueiros do Flamengo plantados para o centroavante, para o Sacha brigar praticamente sozinho. Vai começar o jogo. O Lucas Barbosa está no campo dele. Está o lateral, 4 zagueiros. Está aqui, não está lá. O Léo Pereira está aqui. Ele aí veio se ajeitando, né? Olhando o cara que está com a bola, olhando o meio. E aí o que ele faz? Ele arranca aqui. Quando ele arranca aqui, ele passa por trás do Léo Pereira e o Varela não acompanha. Quando ele vem se metendo aqui na diagonal, o lateral já tem que estar atento, porque ele está esperando o lançamento. Meteram a bola, ele entrou aqui sozinho. Mal colocado e sem prestar atenção o Léo Pereira, e sem prestar atenção, né, que ele saiu daqui para entrar para lá, do Varela, que tinha que acompanhar. Não acompanharam, o cara entrou 9 segundos na cara do gol e meteu o gol. Aí aquele desespero, não adianta. Agora 1-0 para o Bragantino. Aí o que acontece? O time do Flamengo não se apavorou, continuou jogando. E aí acontece o seguinte, 17 minutos do segundo tempo, substituição perfeita. Saiu Varela, entrou o Vinha, que a parte física, ele tem só 30, 40 minutos, nem tempo para jogar, porque ele vem se recuperando, né, gradativamente. Entrou o Vinhas. E 17 minutos, saiu o Luiz Araújo, entrou o Wallace Ian. Outro jogo, apaga tudo, outro jogo. O Wallace Ian e o Wesley, pelo lado direito, infernizaram aquele lado, tanto na ponta quanto no meio. O outro lado, o Vinhas, entrando, puxou a Arrascaeta, puxou o Bruno Henrique. Outro lado esquerdo, que aí tinha o lateral apoiando, ou apoiando pelo lado esquerdo, ou ponto esquerdo, ou apoiando pela meia, ou apoiando pelo meio. Subiu de produção o time do Flamengo, no toque de bola, que já era bom, melhorou, eu diria 80%. Aí o meio do campo cresceu.
o Juninho começou a aparecer. O Everton Araújo até chutou no gol 2 vezes. É sinal de que está aparecendo lá, como tem que fazer o meio de campo. Arrascaeta subiu de produção. Aí num córner, o Léo Pereira, numa falta, uma falta, cruzado, o Léo Pereira entrou 20 minutos e meteu o gol do empate. Aí cresceu mais ainda o Flamengo, partiu para dentro. E aí, aos 40 minutos, já tinha 5 minutos, a Arrascaeta chutou e raspou. 20 minutos, o Léo Pereira fez o gol. E aos 40, o Vinha, entrando na diagonal, pegou o Wallace Ian e o Wallace Ian girou e meteu pro Wesley, que vinha na diagonal. Entrou, meteu no canto, trocado do goleiro. Bola cruzada, 2-1 Flamengo. Acabava o jogo. O Bragantino fez várias alterações, não surtiram efeito, mas essas 2 alterações, né, fizeram com que o Flamengo subisse. Por isso que eu digo que o placar, principalmente no segundo tempo, foi mentiroso. Jogou muito. Infelizmente, vai perder o Wesley, que já está praticamente no Roma. Mas o Varela deve ir para a lateral direita. Varela é mais lateral direito que lateral esquerdo, que ele quebra o galho naquele setor. Que vitória gigantesca do Flamengo. Hoje eu vou tomar até o meu skin aqui, olha, que abri uma garrafa novinha, só para comemorar esta vitória importantíssima para o Flamengo a essa altura do campeonato e a essa altura da situação do clube, que vem vivendo de crises atrás de crises, de vazamentos do Boto, agora vazamento do José Luiz Runco, que foi demitido, é importante que se ressalte logo isso, crise do Pedro com o Felipe Luiz. Cara, essa vitória de hoje é para que todo mundo que ficou fume o cachimbo da paz. O Flamengo venceu e venceu com autoridade. Venceu jogando bem. No meu modo de ver, já tinha sido melhor no primeiro tempo. É verdade que por pouco não saiu perdendo por 1-0, não fosse uma defesa monstruosa do Rossi. Gente, vocês que não gostam muito do Rossi, olha, eu vou dizer uma coisa, faz tempo que eu não vejo uma defesa tão espetacular como a do Rossi. Na câmara por trás, você vê que a bola ia entrar na gaveta, lá na onde a coruja, ia acordar a coruja, como a gente gosta de dizer. E aí o Rossi, que parece um pouco atrasado, voa, consegue chegar e com a pontinha dos dedos bota pra corda. Que defesa espetacular. Apesar disso, tomou um gol no segundo tempo, com segundos, e sem tocar na bola. Bela jogada ensaiada do Red Bull Bragantino, sim. É importante se dar também os méritos. Mas o Flamengo não pode entrar no segundo tempo, como entrou meio dormindo. Não pode. Entrou. Mas aí é o que eu digo, por que eu acho a vitória de hoje gigantesca? Porque o Flamengo, que repito, para mim já tinha sido melhor no primeiro tempo, não se apavorou. Gente, jogar lá na casa do Bragantino, ainda que não seja no estádio, na Bia Vichedi, que vai entrar em reformas, jogou em Barueri, né? É complicadíssimo sempre você enfrentar o Bragantino. Para o Flamengo, então, é uma coisa inacreditável. Como essa jogada, esse Red Bull Bragantino em casa, eu não sei nem quantos anos o Flamengo não ganhava mais lá. E olha, com o time de 2019, com o time de 2022, com o time de 2020, que também foi campeão brasileiro, não ganhava lá. Não havia jeito de ganhar lá. Hoje na transmissão, o Luiz Roberto disse, eu confesso que eu não sei os números exatos, que a última vitória do Flamengo lá, contra o Red Bull Bragantino, na casa do Red Bull Bragantino, tinha sido com o gol do Bebeto. Imagina o Bebeto, que fez dupla com o Romário na Copa de 94. Muito tempo. Então, você diz assim, mas isso aí não faz diferença. Faz. Quando você vai jogar contra um adversário que você sabe que historicamente é um osso, é um problemaço para você, que outros times até mais fortes do que o que você está, já jogaram lá e não conseguiram vencer, no máximo conseguiram um empate, perderam várias vezes. Isso tem um peso. Isso faz o jogador entrar mais tenso. E o Flamengo não se deixou. O início do Bragantino foi muito bom. Eu comecei a ficar com medo, guardadas as devidas proporções. Claro, não estou nem de longe querendo comparar o Bragantino ao Bayern, mas guardadas as devidas proporções, a situação inicial lembrava muito o jogo com o Bayern. O Flamengo não conseguindo sair, o Bragantino apertando muito. Isso durou mais ou menos uns 10 minutos. Uns 10 minutos que o Bragantino me deu a sensação de, de novo, vamos perder lá de novo. Mas a partir desses 10, no máximo 15 minutos,
o Flamengo encaixou. O Flamengo encaixou e começou a tomar conta da partida e a não levar mais susto. Foi levar susto na falta, cobrada magistralmente pelo John, que o Rossi fez uma defesa daquelas para você botar em quadro, né? Aquela é uma foto que eu gostaria de ter, a foto do momento exato por trás do gol em que o Rossi consegue desviar aquela bola. Então, insisto, o Flamengo não se entregou e depois tomou um gol. Gente, se tomar um gol na saída de bola sem tocar nela, acho que foram 8 segundos, 10 segundos, sei lá. O Flamengo não tocou na bola. O Flamengo começou o segundo tempo e o Flamengo teve que buscar a bola no fundo da rede para recomeçar a partida. Tudo coisa que mexe muito com o emocional. Mas o Flamengo hoje foi frio. O Flamengo hoje manteve o seu plano de jogo. O Flamengo foi novamente ganhando espaço, ganhando situações para se aproximar do gol. Claro, continua com muita dificuldade de transformar em gol essa superioridade. Mas finalmente numa falta cobrada magistralmente pelo Arrascaeta. Achei que o Arrascaeta jogou muito bem hoje, hein, gente? Achei que o Arrascaeta jogou muito, voltou e jogou os 90 minutos bem. Mas nessa falta magistralmente batida pelo Arrascaeta, o Léo Pereira foi lá e de cabeça empatou. Eu até pensei de pôr empate lá em Bragança Paulista, capaz do Flamengo se conformar com esse resultado, que não era nem tão desastroso, porque o Cruzeiro tinha empatado também com o Corinthians. Então se manteria aquela distância de 3 pontos, que poderia ser tirada quando o Flamengo fizer o jogo com o Sport. Se tivesse a mesma situação, o Flamengo ganha. O Flamengo empata com o Cruzeiro em número de pontos e pelo menos até agora está vantagem no saldo de gols. Mas não, o Flamengo foi buscar a vitória. A partir de um determinado momento, o Bragantino já nem atacava mais o Flamengo. A bola voltava e parava na zaga do Flamengo, já no meio-campo, e toma de ataque. Ainda pouca conclusão. Acho que o Arrasca, que jogou muito bem, errou inclusive numa jogada que ele entra driblando. Ele tem condição de chutar, sim, mas ele tem o Pedro completamente livre do lado direito dele. Ali aquela jogada era para tocar pro Pedro. Ele prefere chutar, claro, ele é um artilheiro, não vou condená-lo por isso, mas acho que ali o passe talvez tivesse saído o gol do Flamengo mais cedo, o segundo gol. Mas aí vem as mexidas do Felipe Luiz, que foram excelentes hoje. Hoje o Felipe Luiz gabaritou em termos de substituição e do jogo como um todo. Na hora que ele mete o Wallace e o Vinha, aí ele dá o gás que o Flamengo precisava. Sem as entradas do Wallace e do Vinha, talvez esse jogo tivesse acabado 1-1. O Luiz Araújo jogou muito mal hoje, marcou, se matou, como sempre, é um jogador de uma entrega impressionante, mas em termos ofensivos não conseguiu grandes coisas. O Wesley cruzava todas erradas, como sempre, olha só a ironia, ele vai acabar fazendo o gol da vitória. E o gol que me parece ter sido de adeus dele, já que as notícias de hoje dão como certa a contratação do Emerson Royal. Se o Flamengo contratar o Royal, ele libera o Wesley imediatamente. Principalmente porque hoje nós vimos um Vinha espetacular. A jogada do segundo gol começa com uma arrancada linda dele. E ele fez várias outras jogadas boas. Gente, o Vinha hoje me encheu os olhos. A sensação que eu tenho é que assim que o Vinha tiver condição para jogar 90 minutos, ele vai botar o Ayrton Lucas e o Alexandre, os dois no banco. Que jogador é o Vinha, cara? A arrancada dele é espetacular. A noção, ele deu uns dribles assim de noção típica de espaço, né? A bola vinha, virava o corpo, já corria pelo outro lado. Cara, que jogador é o Vinha? E aí o Vinha faz uma grande jogada, a bola chega no Wallace, o Wallace arma para bater, mas a bola escapa. E ele aí toca pro Wesley, que não esperava aquela bola, portanto não se armou para o cruzamento, então o Wesley chuta. E é o gol da vitória, talvez o gol do adeus. E olha só, nação, o Galvão Bueno também falou do Flamengo, da vitória do Mengão para cima do Red Bull Bragantino, um tabu que foi quebrado, né? Ele falou o seguinte, ó, o Flamengo na cola do Cruzeiro, derrotou o Bragantino por 2-1 para encostar no líder. E agora está apenas a 1 ponto e com um jogo a menos. Enquanto isso, na Vila Belmiro, o Inter venceu a terceira seguida e afundou o Santos no Z4. Flamengo e Palmeiras foram os grandes vencedores do dia, ganhando de virada e ganhando de virada e fora de casa. E agora colocam muita pressão no Cruzeiro. Tá aí a postagem do Galvão Bueno falando aí sobre a vitória do Mengão. Agora vamos dar uma olhadinha para ver como que ficou a tabela do Campeonato Brasileiro. Olha só, nação, nesse momento o Cruzeiro tem 34 pontos com 16 partidas, o Flamengo tá na segunda colocação com 33 pontos, o Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro. Se o Flamengo vence, passa e assume a liderança. Tá aí o Palmeiras na terceira colocação com 29 pontos, o Bragantino na quarta colocação com 27, na quinta, o Botafogo com 25, o Bahia também com 25 na sexta colocação. E na sétima colocação, surpreendente Mirassol, fazendo um excelente campeonato brasileiro, 24 pontos. O Fluminense perdeu para o Palmeiras
tá na 8ª colocação, 20 pontos. O Atlético Mineiro na 9ª colocação, 20 pontos. Internacional, 20 pontos. O Corinthians, 20 pontos. Na 12ª colocação, olha só, tá o Ceará com 18 pontos. Grêmio na 13ª, 17 pontos. São Paulo na 14ª, 16 pontos. Vitória na 15ª com 16 pontos. E aí começa a zona da preocupação, meus amigos. Olha só, na 16ª colocação, o Vasco com 14 pontos e tem a mesma pontuação que o Santos do Neymar, com 17 pontos. Na 18ª, o Juventude com 11 pontos. Na 19ª, Fortaleza com 11 pontos. E na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Sport na 20ª colocação com 4 pontos apenas. Eu acho que o Sport esse ano já caiu. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o importante é o Mengão. Tá lá o Mengão lá em cima na tabela do Campeonato Brasileiro, pertinho do Cruzeiro, com um jogo a menos. E agora é torcer, que o Flamengo tem uma sequência importante aí contra o Atlético Mineiro. 2 partidas seguidas o Flamengo vai fazer pelo Campeonato Brasileiro, depois pela Copa do Brasil. Vamos torcer para o Mengão fazer uma excelente partida. Tá chegando novos reforços. E aí, nação, qual é a sua expectativa aí pro Flamengo nesse ano? Já coloca aí nos comentários, deixa a sua opinião. Nação, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral deixando o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e fica ligado, porque assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Grande abraço, um ótimo dia e a gente se vê no próximo vídeo.